Olá, 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 tudo bem? Passando aqui no seu feed para mais uma live. E hoje nós vamos de live Contabilidade Começa com Conta. Conta que você precisa fazer na sua vida e no seu negócio se você quiser ter um patrimônio financeiro que cresça, que aumente, que evolua, que possa fazer sentido na sua vida, no seu negócio. Você precisa dessa conta contábil, você precisa mostrar esta evolução. Para ter sucesso em construir seu patrimônio financeiro, você precisa entender o que o afeta de forma permanente e de forma temporária. Sem ter essa compreensão daquilo que afeta o seu patrimônio todos os dias, você não avança. Você precisa entender, né, o que afeta o seu patrimônio de forma permanente, ou seja, que faz ele crescer e ele não diminui nunca mais. O que afeta o seu patrimônio de forma temporária, que faz ele aumentar, mas esse aumento é um aumento que não tem muita solidez, ele aumenta, ele diminui. Ou seja, para você ter sucesso ao construir o seu patrimônio, você precisa entender o que afeta ele, para o bem ou para o mal, o que vai afetar o seu patrimônio de forma permanente. Ou diminuir esse patrimônio de forma permanente e o que afeta esse patrimônio de forma temporária. Se você não entender esse movimento, se você não tiver clareza quanto a isso, você não avança. Né? Esse movimento ele precisa ficar claro. Esse movimento ele precisa acontecer de forma objetiva, né? Porque o seu objetivo final é ter o seu patrimônio financeiro aumentado, é ter mais dinheiro no bolso, é ter mais dinheiro investido, é ter mais bens, né? Ter mais casa, mais propriedades que você possa locar, é você poder gerar mais recursos para você e para sua família, para o seu negócio. Então é muito importante que você tenha esta clareza. Olha só, o Sandro lá de Jaraguá do Sul, Deus te abençoe, aleluia, amém, muito bom. Grande beijo para você, viu, queridão? Vamos lá. Então, estamos aqui na frase do dia. Do que é formada a contabilidade? A contabilidade ela é composta de contas, que é uma maneira de agregar informações monetárias da sua vida e do seu negócio. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que eu tenho lá um conjunto de contas que vão agregar essas informações. Que informações? Informações sobre como você movimenta seu dinheiro, informações sobre como você gasta seu dinheiro, informações sobre os serviços que você presta. Pegar lá o pessoal da Light Laser, gravação e corte. Por exemplo, a galera lá presta serviço, né, de edições de vídeo, grava vídeo, edita. Né? Então, note, eu tenho ali um conjunto de serviços. A contabilidade vai mapear como é que esses serviços estão acontecendo. Se ele precisa de insumos para poder prestar esse serviço, a contabilidade vai mapear a entrada e saída desses insumos. Se ele precisa de profissionais, de pessoas para ajudá-lo nesse processo, a contabilidade vai mapear como é que está o movimento da conta de pessoal dele. Se ele precisa de um espaço, uma sala comercial, para poder desenvolver os seus trabalhos, a contabilidade vai mapear como é que é essa sala comercial, se essa sala comercial é alugada, se ela é própria, né? Quais são os custos e despesas envolvidos, na verdade, quais são as despesas, os gastos envolvidos naquela sala comercial. Então, note, a contabilidade ela é formada de contas que vão trazer essas informações. E por que esses elementos eles são importantes, né? Porque ter esta clareza é algo extremamente importante. Porque se eu não sei, bom dia, Jaqueline,
Porque se eu não sei, ou se eu não tenho clareza das informações monetárias, né, que podem ser medidas, expressadas em dinheiro, acontecem na minha vida, eu não tenho como tomar boas decisões. Se eu pego lá Jaqueline Estética, o que a contabilidade vai mapear? Goste ela ou não? Vai mapear o estoque de produtos dela de estética, vai mapear quantos equipamentos ela tem, qual é a depreciação daqueles equipamentos, qual é os gastos com manutenção daqueles equipamentos. A depreciação é uma forma dela mapear, né, um fundo de reserva para que ela possa comprar novos equipamentos no futuro. Por exemplo, essa semana passada, no domingo, meu computador quebrou. Se eu não tenho lá uma reservinha feita, como é que eu compro o computador? Segunda-feira eu tinha cliente para atender. Não dá para atender no celular. Fica complexo, porque a gente faz alguns atendimentos como se fosse aula mesmo, né? Então a gente faz ali um processo bastante profundo. Então, como é que eu atenderia os clientes na segunda-feira se essa reserva não existe? Eu preciso dessa reserva, né? E isso precisa ser mapeado no meu dia a dia. Então, note, as pessoas às vezes elas quebram porque elas não têm esse mapeamento nos seus negócios, né? A Jaqueline lá que trabalha com estética. Quanto de equipamento ela tem, quanto custou cada equipamento, qual é o tempo de depreciação do equipamento, né? Eu vou tirar lá da minha receita uma fatiazinha dessa depreciação, vou converter isso em um investimento para poder gerar ali um valor para poder fazer o giro desse equipamento. Quanto que eu gasto de manutenção? Mas eu não preciso fazer manutenção todo mês, mas eu tenho ali o provisionamento que eu vou fazer para quando eu tiver que fazer a manutenção não tomar uma paulada. Então, note, a contabilidade, ela dá para você subsídios, ela dá para você elementos que vão te ajudar muito no teu negócio. Do mesmo jeito na tua vida, né? Você ganha o dinheiro e gasta com o quê? Você ganha o dinheiro e investe em quê? Qual é a contrapartida? Esses gastos, eles são capazes de produzir esses gastos, eles são capazes de produzir novas receitas, né? Os gastos que você faz diariamente, ele é capaz de produzir mais ingresso para você? Parece bobagem, mas isso precisa ser mapeado. Se você não fizer esse tipo de mapeamento, você não percebe se o seu dinheiro está aumentando ou diminuindo. É uma conta bem simples de fazer. Se você não tiver esta clareza, você não percebe se o seu patrimônio está avançando ou diminuindo. Você precisa entender que você tem contas contábeis na sua vida, no seu negócio. No seu negócio, às vezes, fica até mais fácil, né? Eu tenho caixa, eu tenho banco, eu tenho estoque, eu tenho lá clientes, eu tenho duplicados a receber, eu tenho contas a receber, eu tenho investimentos, participações em outras empresas, eu tenho imóveis, eu tenho veículos, eu tenho terrenos. Eu tenho softwares, eu tenho marcas e patentes, eu tenho contas a pagar, eu tenho fornecedores, eu tenho tributos a recolher, eu tenho títulos a pagar, promissórias a pagar. Eu tenho lá meu capital social, minhas reservas de capital, reservas de lucro. Quando eu estou falando de uma empresa, isso fica fácil. Mas e quando eu estou falando da sua vida? Quais são as contas que você mais movimenta no seu dia a dia? Seguramente as contas que você mais movimenta no seu dia a dia são a sua conta de banco, né, ou o seu caixa pequeno, aquilo que está na sua carteira, contas de despesa, contas de receita. E contas de despesa que tem contrapartida num endividamento, num contas a pagar, e contas de receita que tem contrapartida num direito a receber. Gessilda, não estou entendendo nada que você está falando. Entenda uma coisa. No seu dia a dia, por exemplo, quando você compra no cartão de crédito, né? Vamos supor
que eu tenha comprado esse power bank aqui, né? E eu comprei esse power bank no cartão de crédito, eu tô tendo um movimento de uma conta de despesa, por exemplo, porque esse power bank depois eu não consigo vender, eu não consigo fazer nada com ele, né? E eu tenho lá, se eu comprei no cartão, eu tenho uma conta de obrigação, uma dívida que eu tenho lá no meu cartão, que no dia 9 de cada mês eu tenho que pagar. Então, ter este controle e a percepção dessas contrapartidas é fundamental para que você possa mapear o crescimento do seu negócio, para que você possa mapear o crescimento do seu bolso, né? Você vai ter lá contas que são permanentes, contas que são temporárias. Quais são as contas que são permanentes, né? Contas que são permanentes como ativos, passivos e patrimônio líquido, né? Então, bens, direitos, obrigações, capital e lucro. Contas que são temporárias, né? Receita e despesas que vão gerar esse lucro, que vão aumentar o seu patrimônio líquido, ou seja, que vai aumentar quanto que efetivamente você tem de recursos. Porque lembra, o ativo é tudo que você tem, incluindo o que você tem que não é seu. Então, quando eu pego lá... Quando eu pego o meu total de bens, né? E quando eu pego o meu patrimônio líquido, o que eu estou querendo dizer? O meu patrimônio líquido é quanto que eu efetivamente tenho. Então hoje, se você olhar para a tua vida e pensar o seguinte, beleza, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho conta bancária, eu tenho investimentos, eu tenho eletroeletrônicos que eu consigo vender, eu tenho imobiliário que eu consigo vender. Beleza, quanto que eu tenho de contrapartida que está comigo que não é meu? Ah, eu tenho dívida do cartão de crédito, eu tenho dívida da casa, do carro, eu tenho empréstimo consignado. Quando você faz a soma de tudo que você tem, menos tudo que você deve para os outros, esse patrimônio está aumentando ou está diminuindo? Quando eu pego tudo que ingressa, tudo que eu recebo de receita por prestar, por exemplo, por colocar para jogo a minha força de trabalho, por colocar para jogo um imóvel que eu tenha para locação, por exemplo. Quando eu faço essa comparação, salve Gilmara, quando eu faço essa comparação entre a minha força de trabalho que eu estou colocando para jogo, uma receita de um aluguel, por exemplo, de um imóvel que eu possua, um rendimento de uma remuneração de um investimento que eu fiz, menos todos os gastos que eu realizei no mês. Eu estou tendo ganho ou tendo perda? Eu estou tendo lucro ou tendo prejuízo? Eu estou aumentando o meu patrimônio ou eu estou diminuindo o meu patrimônio? Parece que fica aquela coisa insistente, mas se você não tem esta clareza, se você não consegue perceber, né, esse movimento, você não avança, você não cresce, você não estabelece possibilidades de crescimento, né? Então, é muito importante essa percepção do seu resultado, porque é a percepção do resultado que vai trazer para você a compreensão se o seu patrimônio está aumentando ou está diminuindo. Se todo o movimento que você está fazendo está gerando acréscimo ou está gerando redução do seu patrimônio. Isso tanto na sua vida quanto no seu negócio. Se você não tiver essa percepção de como as contas que você precisa movimentar, como é que elas se conectam para produzir o resultado, você não avança, né? Então imagina o seguinte, que você tem uma renda adicional de venda de brigadeiro de pote, né? O que está em jogo nessa venda de brigadeiro de pote? É só a venda? Não. Está em jogo uns insumos, está em jogo a própria venda, está em jogo quanto de dinheiro entrou no caixa, está em jogo o custo das mercadorias vendidas, está em jogo o resultado. Se você não tiver essa clareza, você não avança.
Se você não tiver esta percepção clara, você não sabe a que fim levou o hobby. Se você tem, vamos supor, você é um dentista, né? Uma dentista. Se você não tem, o que está em jogo ali? Como é que as suas contas se conectam? Ah, eu tenho os insumos, eu tenho o aluguel da sala, eu tenho, né, as despesas condominiais da sala, eu tenho as despesas de aluguel, eu tenho as despesas com o pessoal, porque eu tenho ali uma pessoa que vai me secretariar, que vai fazer esse atendimento. Eu tenho os insumos que eu preciso comprar, eu tenho o meu salário como profissional, né? Eu tenho o meu salário como profissional. Eu tenho as receitas, né, dos serviços que eu presto. Eu tenho a depreciação dos meus equipamentos. Então, tudo isso vai se manifestar de uma forma para que eu perceba se eu estou avançando ou se eu estou diminuindo o meu patrimônio, se ele está aumentando ou está diminuindo. Né? A maioria das pessoas, quando elas não têm essa percepção clara, elas trabalham e no final das contas, você não consegue simplesmente chegar a uma conclusão do resultado que você está produzindo. Você simplesmente não consegue chegar a uma conclusão de se você está realmente crescendo, se você está gerando, agregando valor, né, ao seu patrimônio, ou se você está desperdiçando valor do seu patrimônio. Quando você não tem essa clareza, não adianta. Na sua vida e no seu pequeno negócio, no dia a dia, você tem basicamente movimento de receitas, despesa, caixa e banco. Isso é o seu básico. Você pode ter outros movimentos, por exemplo, de imobilizado, você pode ter movimento de estoques, você pode ter movimento de intangível, comprei uma marca, uma patente, eu fiz investimentos, pode. Mas, via de regra, o principal movimento que você tem é receita, despesa, caixa, banco. É por isso que as pessoas fazem controle financeiro e não planejamento financeiro. É por isso que as pessoas têm lá uma planilha de entrada e saída de recursos e ela acha que só aquilo funciona. Por quê? Porque no dia a dia são os movimentos mais comuns mesmo que a pessoa tem. Né? No dia a dia são os movimentos mais comuns, né? São os movimentos mais simples que ela tem. Só que o que acontece? Se ela não tiver clareza de como, né, esses movimentos eles funcionam, o resultado que eles vão produzir pode ser um resultado que não esteja agregando no patrimônio, né, agregando ali no dinheiro em conta, agregando ali nos valores que essa pessoa tem. É por isso que ela precisa decompor as suas transações. Você precisa entender que para cada compra e cada venda que você faz, você tem uma contrapartida que vai impactar agora ou no futuro o seu caixa ou banco. Pode usar o nome banco, não tem problema. Mas você precisa entender que as transações que você faz hoje vão impactar de alguma forma a sua conta bancária. Note, quando eu compro esse Power Bank no cartão, eu estou comprando aqui um item, um Power Bank, é uma despesa para mim, eu comprei isso aqui, dificilmente eu vou conseguir revender isso aqui, então eu tenho lá um Power Bank que eu comprei. Se eu comprei à vista, ela impacta a minha conta bancária agora. Se eu comprei a prazo, eu tenho a falsa sensação que a minha conta bancária não foi impactada. E esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem na direção do endividamento. Quando elas fazem compras e elas não mapeiam essas transações. São compras que elas fazem e elas não percebem que isso vai gerar um impacto na conta bancária dela no futuro.
Todas as vezes que eu passo meu cartão de crédito de forma indiscriminada, sem que aquela despesa esteja no cômputo, né, na lista das minhas transações, né, sem que aquela despesa esteja lá no meu planejamento financeiro para o período. Todas as vezes que eu faço isso, eu estou gerando uma transação que vai impactar a minha conta bancária no futuro. E se essa transação não estiver dentro do meu planejamento financeiro, quando chega a fatura do cartão de crédito, você faz assim: sangue de Cristo tem poder. Não entendi o que aconteceu, porque eu estou devendo esse tanto aqui no cartão. Isso é a coisa mais comum de eu ouvir entre os meus mentorados. Salve, salve, Simone. Isso é a coisa mais comum de ouvir entre os meus mentorados. Coisa mais comum. Sangue de Cristo. Não sei como é que essa fatura de cartão deu 10 mil reais. Não sei como. E não se iluda. Isso acontece comigo. Se eu pisco o olho, isso acontece. Por exemplo, viajei, eu falei para vocês, viajei no início do ano, fui para Dinamarca e Holanda. E aí, beleza, né? Eu tinha lá um volume de recursos, eu tinha lá uma disposição para gastar, etc e tal, não sei o quê. Mas aí, assim, você não tem caixa. É difícil você encontrar caixa, é tudo muito autônomo, você passa direto. Então, se você passa direto, as pessoas não andam com dinheiro ao vivo. Elas pagam tudo no cartão. Quando eu cheguei aqui, eu quase que eu infartei. Porque eu tinha lá quase 13 mil de gastos no cartão, que eu falei: meu sangue de Cristo, o que é isso? Foi o quê? Eu tinha euro, né? Eu voltei com euro? Voltei. Tive que trocar meus euros lá para poder pagar o cartão. Por quê? Porque eu tinha levado dinheiro, né? Só que na Dinamarca, então, são poucos os lugares que você tem caixa. Você vai comer, não tem caixa. Você vai numa loja pequena, não tem caixa. Você mesmo que passa as suas compras, né? Então, não tem como a pessoa te dar troco. Você tem que passar no cartão mesmo. Nessa brincadeira de passar, né, me descontrolei. Na Holanda, a mesma coisa. Vários lugares não tem caixa. Então, você vai passando no cartão. As pessoas não usam dinheiro. Quando eu cheguei aqui, que eu vi a fatura, eu quase tive um infarto. Eu falei: sangue de Cristo tem poder. De onde que essa fatura veio que eu não estou compreendendo o que passou com essa fatura? Eu não estou compreendendo o que aconteceu aqui, que eu gastei esse montante todo, porque é exatamente isso. Se eu não decomponho as minhas transações, se eu não mapeio qual é o impacto que ela vai produzir agora ou no futuro na minha conta bancária, em 30 dias eu posso ter uma surpresa muito ruim. Em 30 dias eu posso ter uma surpresa extremamente desagradável. É por isso que o planejamento financeiro precisa sobrepor, né? Ele precisa ser mais importante que o controle. Não é que ele precisa ser mais importante, mas ele precisa vir antes do controle. Eu tenho lá teto de gastos. Eu tenho teto de gastos para alimentação, eu tenho teto de gastos para... Eu tenho teto de gastos para transporte, eu tenho teto de gastos para moradia, eu tenho teto de gastos para lazer, eu tenho teto de gastos para vestuário, eu tenho teto de gastos para, sei lá, para passar, para lazer, né, mesmo, né, de alguma... Então, eu preciso desses tetos para o controle fazer sentido. Se eu não tenho teto de gasto, o controle não faz sentido. O controle só faz sentido quando eu tenho teto de gastos. Se eu não tiver teto de gastos, o controle não faz nenhum sentido. Então, entender isso é extremamente importante para você poder gerar um controle que seja efetivo, né? Você precisa ali registrar não apenas o que você pagou ou recebeu, mas você precisa registrar o que você pagará e o que você receberá.
esse controle precisa acontecer. Deu ter o registro do que eu paguei e do que eu recebi e ter o registro do que eu pagarei e receberei. Se eu não tenho esse registro, se todo o meu controle financeiro é baseado na entrada e saída de dinheiro, eu vou ter surpresas. Em 30 dias, a surpresa me alcançará. Talvez 40, né? Porque você tem lá a data de corte da fatura. Em 40 dias, a surpresa me alcança. Em 40 dias, eu vou ter uma surpresa. Né? Por quê? Porque eu vou receber lá uma fatura, eu vou receber lá um documento de pagamento do qual eu não tenho clareza. Então, ter esses registros, né, das transações, eles são extremamente importantes para que você possa avançar e crescer em termos de finanças, né? O seu patrimônio, ele é alterado pelas transações que você faz todos os dias. Seja o patrimônio do seu negócio, seja lá quanto de grana, de bens que o seu negócio tem, seja na sua vida, quanto de grana, de bens que você tem. O seu patrimônio, ele é alterado pelas transações que você faz todos os dias. Todos os dias. Pelas transações que você faz todos os dias. A pergunta que não quer calar é: as transações que você está fazendo estão produzindo aumento ou diminuição do patrimônio? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que você precisa responder com maestria. As transações que você tem feito estão afetando o seu patrimônio positivamente ou negativamente? A sua conta bancária está ficando... Tradução. A sua conta bancária está ficando mais gorda ou mais magra? Mês a mês. Todos os meses, a sua conta bancária mais a sua conta de investimento estão... Esse resultado está mais gordo ou está mais magro? Ah, eu comecei o ano com um saldo da minha conta bancária e investimento de 1.000. Estamos em fevereiro. Esse saldo aumentou ou diminuiu? Ah, não, o saldo agora está 1.500 já. Ah, não, o saldo está 800. Note, as transações que você faz todos os dias afetam o seu patrimônio. Tradução. Você está com mais dinheiro na conta bancária ou menos dinheiro na conta bancária? Você está com mais dinheiro na tua conta investimento ou menos dinheiro na tua conta investimento? Você está com mais dinheiro na tua conta poupança ou menos dinheiro na tua conta poupança? A pergunta é uma pergunta simples. Eu estou com mais ou menos dinheiro? É uma pergunta extremamente simples. Se eu comecei o ano com um saldo de R$100 na minha conta bancária e 900 na minha conta de investimento, em fevereiro, você tem que ter ou 200 na conta bancária e 900 na conta de investimento, ou você tem que ter 100 na conta bancária e 1.000 na conta de investimento, ou você tem que ter 200 na conta bancária e 1.000 na conta de investimento. O teu patrimônio precisa crescer. Ele precisa crescer. Ah, Gessilda, mas dinheiro na mão é vendaval. Aprenda a controlar seus impulsos. Toda a conta bancária tem remuneração diária. Então, pouquinho é pouquinho, mas tá pingando. É pouquinho, mas tá caindo um cascalhinho lá. Se você tem o seu dinheiro aportado em uma conta que não paga por remuneração diária, mude de banco. Mude de conta. Porque você tem que ter dinheiro na sua conta bancária sim, para aproveitar as oportunidades, para algum problema que aconteça, por exemplo, né? Quem me acompanha aqui direto sabe que semana passada eu perdi meu carro na chuva, né? Calculei mal o nível de água, etc.
Gravado só para quem é da comunidade. Então, assim, todo mundo sabe que eu perdi meu carro na chuva. Perder o carro na chuva tem me gerado gastos que se eu não tivesse um controle financeiro mínimo, eu não estaria em condições de suportá-lo. Tem dia que eu tenho que alugar carro, porque eu vou para lugar longe. Vir de Uber ou de táxi é complicado. Rio de Janeiro, o transporte público é um problema. Então, note, eu preciso de dinheiro na conta, sim, na conta bancária lá. Eu preciso. Sim, tinha seguro, mas e daí que tem seguro? Até eu pegar o carro de novo. Ainda bem que tem seguro. E daí que tem seguro? O seguro não vai pagar o valor do meu carro. O seguro não vai pagar quanto eu preciso para comprar um carro zero. Ele vai aplacar o meu prejuízo? Vai. Mas se eu quiser pegar outro carro zero, que ele vai me pagar, eu não consigo comprar. O carro tá 150, ele vai me dar 121, tá faltando 29 mil. Então entenda, se você não tem um patrimônio financeiro à sua disposição, que você possa usar num caso de imprevistos, ou você possa usar num caso de uma oportunidade que surja, você não avança. Você precisa desta clareza. Você precisa desta percepção na sua vida. Senão você não cresce. Então você precisa de dinheiro na sua conta bancária, sim. Por exemplo, aí eu tenho agora gastos que eu não estava contando com eles. Se eu não tenho lá um fundo de reserva para isso, como é que eu ia fazer? Tem dia que eu tenho que dar aula num local que fica a 45 quilômetros da minha casa. Voltar de lá, depender de transporte, né, de Uber, de táxi, de transporte público para voltar é complexo. Então é um dia, por exemplo, que eu vou ter que alugar carro. E se eu não tenho esse lastro? Não, amor, o seguro não cobre tudo, não. Eu descobri que o meu seguro não cobre carro reserva, que nunca mais eu faço seguro sem ele. Ele cobre o valor venal do carro, ou ele cobre as despesas de conserto do carro, mas ele não me dá um carro novo. O carro que eu tinha o Kicks exatamente no modelo que é o meu carro, ele custa em torno de 150 mil. O meu seguro, que é 110 da tabela FIPE, o carro tá valendo 110%, e como eu tenho um seguro que me dá até 110 da tabela FIPE, eu vou receber mais 10%, então eu recebo 121, o carro tá 150, eu não pego um zero. Então a gente precisa entender essas coisas, né, pra gente estar preparado. A gente precisa entender essas coisas pra gente não cair em esparrela. A gente precisa entender essas coisas pra gente poder, né, ter esta clareza e poder avançar no nosso dia a dia. A gente precisa ter patrimônio financeiro. Eu preciso ter dinheiro em conta de remuneração diária, na conta, né? Eu brinco muito com o pessoal lá da Real Crédito, que aí eu fico, dinheiro na conta não é para ficar se coçando para gastar, não. Deixa o dinheiro parado lá na conta, numa conta de remuneração diária. E separa uma parte desse dinheiro para fazer investimento. É assim que funciona. Senão você não avança. Senão você não cresce. Senão você não produz os resultados que você deve produzir. Então, são elementos importantes no seu processo para você poder avançar. E aí eu já aproveito para te lembrar. Obrigado, Gilmar. Amém.
Obrigado, Luiz. E eu já te convido, nos dias 13 e 20 de março, nós teremos o nosso primeiro workshop do ano, workshop em educação financeira, onde você vai aprender sobre estes elementos, você vai aprender sobre como colocar a sua vida financeira na linha. Vida financeira na linha não é só cortar cafezinho. Vida financeira na linha não é só fazer cortes. Vida financeira na linha é você entender que existe um estilo de vida que precisa ser ajustado. E ajustar o seu estilo de vida, o seu volume de riqueza, não é uma crença limitante. Pelo contrário, é um ato de inteligência. Quando você ajusta o seu estilo de vida, a sua riqueza, né? Isso não é uma crença limitante, isso é um ato de inteligência. Por quê? Porque se você quiser ter um estilo de vida diferente, melhor, mais robusto, você vai precisar ajustar a sua riqueza e o seu patrimônio. Amém, Gilmar. Obrigado, viu, pelo carinho. Simone, lá do Mulher Imbatível, obrigado pelo carinho, viu, meninas? Com certeza tudo vai acontecer bem, Deus vai abençoar esse propósito. Então, entenda, se você não compreende, né, que você precisa de uma riqueza para bancar aquele estilo de vida, cara, eu preciso desse volume de riqueza para bancar esse estilo de vida. Eu não tenho esse volume de riqueza, então eu vou ajustar o meu estilo de vida, vou produzir riqueza para poder ter um estilo de vida superior. Não é um ato de... Porque às vezes você vê, né, algumas pessoas que falam sobre educação financeira e dizer, não, você ajustar o seu estilo de vida, a sua riqueza é crença limitante. Você tem que ganhar mais. Realmente você tem que ganhar mais. Mas na contabilidade, o incremento de patrimônio, né, tradução, na contabilidade, para você ganhar mais dinheiro, como é que a coisa funciona? Você tem que aumentar a receita, diminuir despesa para gerar mais lucro e esse lucro ser incrementado no seu patrimônio. É assim que funciona. Na contabilidade, é desse jeito que funciona. Então, note, não é uma crença limitante você ajustar o seu estilo de vida à riqueza para aumentar essa riqueza e ajustar o seu estilo de vida de novo. Não é porque você faturou 15 mil que 7.500 do seu negócio é seu. Se você faturou 15, o máximo, e aí eu vejo Sulivane entrando aqui, né? Sulivane e Sérgio estão me devendo as planilhas, que até agora eu não vi a cor da planilha, né? Só uma parte aqui, até agora eu não vi a cor da planilha. Eles estão me devendo uma planilha lá de planejamento e controle financeiro deles, que até agora eu não vi a cor da planilha. Então, note, se você não entender que essa relação entre estilo de vida e patrimônio é uma relação quase simbiótica, né? Que elas vão e vêm o tempo inteiro, você não avança. Você precisa avançar. Você precisa ir além. Senão você não dá conta de responder, né? Hoje vai dar certo, aleluia, amém. Né? Hoje a planilha chega, pai, tô esperando ali. Doida para ver o que aconteceu no mês de janeiro e fevereiro, até agora nada. Aí é muito fácil a gente se acostumar com a velha vida. É muito fácil a gente se acostumar com o estilo de vida anterior. Qual era o estilo de vida anterior? Controle de nada. Esse era o estilo de vida anterior. Zero controle. Zero planejamento. A gente precisa se forçar a mudar o nosso estilo de vida. Qual era o estilo de vida anterior? Não tinha planejamento de nada, se vender, vendeu, se fechou o contrato, fechou. Esse era o estilo de vida anterior. Aí a pessoa vem e faz uma mentoria comigo.
qual é o estilo de vida que a gente está propondo. Agora a gente tem planejamento das ações, a gente tem planejamento financeiro, a gente tem meta diária, a gente tem que se esforçar para todo dia fechar pelo menos um contrato, que é o que eu aplico na minha vida. Eu todo dia ali eu me esforço, né? A nossa equipe tem um esforço ali para eu vender alguma coisa. Eu vou vender um guia, eu vou vender uma mentoria, eu vou vender um treinamento, mas todo dia precisa ter esse esforço. Se eu não fizer esse esforço diário de vender, se eu não fizer esse esforço diário, né, de mapear os meus ingressos e quanto que isso está me gerando, se eu não fizer esse esforço diário, eu não avanço. Eu preciso fazer esse esforço diariamente. Senão eu não cresço. Senão o meu patrimônio não cresce. Ele não avança. Amanhã, sexta-feira, né, para quem está assistindo ao vivo, você já sabe que o nosso objetivo é falar da contabilidade da riqueza, falar, né, das questões que afetam, né, que produzem aí a redução do seu patrimônio. Amanhã é dia de falar sobre isso. Então amanhã a gente tem 10 erros contábeis que você não pode cometer se quiser ter um patrimônio financeiro mais robusto, né? Então amanhã é dia da gente falar sobre esse tema. Às 6h15 eu espero você aqui no Falando de Contabilidade. Você que está assistindo a live gravada, já dá o play para assistir a próxima live, né, com relação a este tema. Toda sexta-feira a gente fala de grana, a gente fala de dinheiro, a gente fala de riqueza, né? Eu espero você amanhã. Não venha sozinho, traga um amigo, traga uma amiga, né? Vamos aumentar aqui a frequência das lives, vamos aumentar aqui a frequência das nossas aulas matinais, que são verdadeiras aulas que a gente prepara para você. Então vamos aumentar aqui a frequência das nossas aulas para que você possa ainda ser mais abençoado, aprender mais sobre como lidar com o seu dinheiro na sua vida e no seu negócio. Então venha, participe. E, claro, finalizo aqui com o convite, né? A Silvana hoje vai mandar para você de novo o link. Você clica lá naquele link lá, que tem assim um negócio escrito falando de contabilidade bem grande. Você clica lá no link. Eu estou assistindo de Moçambique. Que hora será a live? A live é às 6h15, horário de Brasília. Aí você tem que ver o fuso, que eu acho que para Moçambique são 4 horas, né? Então, para você seriam 10h15 da manhã. Agora aí deve ser 11 horas, né? Se for isso, você tem que ver o fuso. É 6h15, horário de Brasília. Em Moçambique, você joga aí o fuso, que devem ser mais 4 ou 5 horas. Então, 6h15, horário de Brasília. E eu quero te aproveitar para te convidar para participar nos dias 13 e 20 de janeiro do nosso primeiro workshop do ano. A gente vai ter um workshop que é sobre educação financeira. A oportunidade que você tem de aprender sobre este tema, a oportunidade que você tem, então são 5 horas. Então 6h15 aqui, 11h15 em Moçambique, né? São 5 horas de fuso, mas horário de Brasília, 6h15. E nos dias 13 e 20 de março, nós vamos ter o nosso primeiro workshop em educação financeira, onde, né, você vai ter ali os pilares, vai te ajudar muito. Não é ainda uma mentoria, a mentoria a gente é bem mais aprofundado, a gente vai muito mais fundo nas suas finanças pessoais e empresariais, mas o workshop já te dá um review, te dá ali um conhecimento básico para você poder tocar as suas finanças com maestria, né? Para a Jéssica que está assistindo de Moçambique, fica um pouco pesado, Jéssica, porque para você seria
20 de junho, 22, 23, 24. Começaria à meia-noite, né, o workshop, ao vivo. Mas você pode assistir a aula gravada, participar do grupo de WhatsApp, ter acesso ali a todas as informações. Então é uma oportunidade. Eu quero te convidar para participar desse workshop. Para você que assiste aqui as nossas lives, nós estamos em pré-venda, né? As vendas mesmo começam pós-carnaval. Nós estamos em pré-venda, nesse período de pré-venda, R$ 79,90, né? O preço do workshop, o valor do workshop é R$ 147, né? E no preço de pré-venda ele está R$ 79 para você que assiste as nossas lives e que faz parte do nosso time de alunos, né? Então, participe. Se você já fez o workshop, faça de novo. É sempre bom reciclar. Se você já fez mentoria financeira comigo, faça de novo. É bom reciclar. É importante esse processo de reciclagem todo ano, para você já começar o ano no gás, começar o ano no clima e avançar, né? E ter bons resultados. Ok? Espero você no próximo vídeo. Grande beijo. Tchau, tchau.